Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda e nesse vídeo a gente vai falar sobre organização de estudos. Eu estou sempre falando sobre a importância de verificar a compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa na prova. A gente está sempre conversando sobre isso, né? Eu estou sempre enfatizando como isso é o ponto 1 antes de você começar qualquer coisa e dar qualquer passo em direção à prova de proficiência. É sempre importante a gente saber quanto a gente precisa tirar na prova e qual é o nosso nível de inglês atual, para que a gente saiba se existe compatibilidade entre o nosso nível e o score que a gente precisa, porque caso não haja, não é o momento da gente começar a se preparar. A gente deve tomar outro caminho, né, que é você focar em aperfeiçoar o seu nível de inglês, para que você chegue no nível de inglês que você precisa para conseguir aquele score. E então a gente está sempre falando sobre isso, porque saber o seu nível de inglês e a compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa é, na verdade, o primeiro passo da sua preparação, né? Que é o que vai definir se eu vou começar de fato a minha preparação para a prova de proficiência nesse momento, ou eu vou focar no meu nível de inglês nesse momento. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, né? Quando o seu nível de inglês não é muito abaixo ou muito diferente do nível de inglês que você precisa ter, às vezes você consegue fazer um trabalho paralelo. Às vezes não dá, você de fato precisa primeiro focar no seu nível de inglês. Então a gente está sempre falando sobre isso. E aí eu estou sempre conversando sobre, né, o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa? Então, o que caracteriza uma boa preparação? E a gente está sempre conversando sobre o que é importante para uma boa preparação. Se você vai se preparar para o TOEFL e IBT, o que é importante? Se você vai se preparar para o IELTS, o que é importante? Se você vai se preparar para o TOEFL e ITP, o que é importante? Para o TOEIC. Então, a gente está sempre conversando sobre o que é importante, quais são os elementos aí que vão caracterizar uma boa preparação para que você faça a prova e consiga o score que você precisa na sua primeira tentativa, porque esse é sempre o nosso objetivo, né? Fazer a prova e conseguir o score que a gente precisa na primeira tentativa. E uma coisa que é importante e muitas vezes não é tratada com a devida atenção pelas pessoas que estão se preparando para a prova é a importância de uma organização de estudos que seja clara. E quando a gente fala sobre isso, o que a gente quer dizer, o que eu quero dizer aqui é que o que você vai fazer, né, nos seus dias de estudo, como é que você vai dividir o seu estudo para a sessão do writing, para a sessão do speaking, para a sessão do reading, para a sessão do listening. Se você vai incluir na sua rotina práticas como ouvir áudios em inglês e fazer as anotações, se você vai incluir na sua prática um reforço do idioma, né? Eu preciso também focar um pouco em aperfeiçoar o idioma, eu preciso focar um pouco talvez em gramática, vocabulário, eu preciso dar uma estudada no meu inglês de uma forma geral. Como é que você vai encaixar isso na sua rotina de estudos? Isso não pode ser uma coisa muito solta, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes o que o aluno faz é deixar isso solto, né? Então ele faz assim, eu vou fazer o seguinte, todo dia eu estudo um pouquinho para a prova de proficiência que eu vou fazer, seja TOEFL, IELTS, TOEIC, seja qual for. Eu estudo todo dia um pouquinho para a prova de proficiência e todo dia eu estudo um pouquinho em inglês. E a pessoa faz assim, estuda um pouquinho. E aí ela senta e eu tenho 1 hora para estudar e ela divide o tempo ali, ela estuda. Só que quando a gente faz isso, e só faz isso, né, todo dia você estuda um pouquinho, o seu estudo fica muito solto. E na verdade você não consegue visualizar começo, meio e fim. Né? Em que momento que você chegou na metade daquilo que você gostaria de estudar, que você está no meio da sua preparação? Em que momento que você chegou de fato no final da sua preparação? Você já fez tudo o que você queria fazer? Será que você pulou alguma coisa? Será que para você conseguir fazer a prova na data que você quer, você está mantendo um bom ritmo de estudos? E você não sabe, porque você na verdade não tem uma um programa de estudo, um cronograma de estudo sólido, né? Você tem uma coisa que todo dia eu estudo 1 hora, mas aí eu estudo
no que me der a telha naquele dia, né? Ah, hoje eu tô super afim de estudar listening, então vou sentar e vou estudar no listening. E você não tem esse controle. Quantos exercícios você vai fazer? Que exercícios você vai fazer? O que você exatamente precisa estudar da sessão do listening? O que exatamente você precisa estudar da sessão do writing? Fica muito solto. Então, é muito importante que seja qual for a prova de proficiência que você vai fazer, e seja qual for a forma como você vai se preparar, se você vai se preparar estudando sozinho, se você vai se preparar com o auxílio de um professor particular, se você vai se preparar com o auxílio de um curso online. Quando a gente fala de curso físico, isso é um pouco diferente, né? Essa realidade é um pouco diferente, porque no curso físico você vai seguir a programação do curso físico. E aí você tem, claro, sempre e deve sempre buscar estudar em casa também, porque a gente sabe que os cursos presenciais, eles têm uma carga horária que é baixa, reduzida, porque você não vai no curso de inglês estudar todos os dias, né? A maior parte dos cursos aí a gente tem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, quando a gente tem o que eles chamam de intensivo, né? Em alguns raríssimos casos a gente tem cursos 4 vezes na semana, mas é muito raro. A maior parte dos cursos vai trabalhar com 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, ou às vezes faz 1 vez na semana, um aulão, né? 5 horas de aula, 4 horas de aula. E todos os outros dias o aluno fica muito solto, né? E aí, se ele não quiser estudar em casa, não estuda. E isso é importante, assim, se você está se preparando para uma prova de proficiência, é importante que você tenha consistência nos seus estudos. Então, que você, se está fazendo um curso presencial, que você mantenha essa consistência de estudo nos dias em que você não estiver nas aulas, que você tenha coisas, que você faça coisas em casa que vão ajudar na sua preparação. Mas quando a gente fala dos cursos presenciais, então a gente tem, de certa forma, aí uma ideia de começo, meio e fim, uma ideia de quando a gente pode fazer a prova, porque a gente tem um cronograma de estudo. Se você está fazendo um curso online, dependendo do curso online, por exemplo, os nossos os preparatórios, né, os meus preparatórios, a gente tem cronogramas de estudos. Mas se você estiver fazendo um outro curso preparatório online, pode ser que não tenha um cronograma de estudos. Se você está estudando sozinho, você está estudando como professor particular, pode ser que vocês não necessariamente elaborem um cronograma de estudo. Então, é muito importante que você faça, independentemente de como você vai se preparar, que você se certifique de que existe um cronograma de estudos e que, caso esse cronograma de estudos ele não exista, que você elabore um cronograma de estudos para você. E o que tem que ter esse cronograma de estudos? Esse cronograma de estudos tem que ter tudo aquilo que você pretende estudar, diluído no tempo que você tem para estudar. Então, eu vou fazer minha prova daqui a 3 meses. Então, eu vou diluir tudo que eu preciso fazer, tudo que eu quero estudar, eu vou diluir esse conteúdo em 3 meses de estudo. Porque você também não quer concluir o seu estudo faltando 1 mês para sua prova. Você quer concluir os seus estudos na semana anterior à sua prova. Então, eu vou fazer minha prova na sexta-feira que vem, no sábado eu concluo meus estudos. Porque aí você tá com tudo fresquinho na cabeça. Se tiver alguma coisa que você queira rever ou refazer, dá para você refazer e rever ao longo da semana. Tudo isso é muito importante. Então, quando você for fazer o seu cronograma, que você coloque no seu cronograma, isso é muito importante. Muita gente não faz assim e acaba depois se perdendo. É que no seu cronograma você coloque as datas que você tem para estudar. Muita gente coloca os dias, dia assim, dia 1, vai para lá, 1, 2, 3, 4, 5. E o que acontece quando você coloca só os dias assim, é que se porventura acontece alguma coisa e você, hoje eu fiquei sem estudar, e aí na semana que vem você fica mais 1 ou 2 dias sem estudar, depois, no final das contas, você já não sabe, na verdade, quantos dias você está atrasado, porque você não tem data no seu cronograma de estudo. Você só tem 1, 2, 3, 4, então, tipo assim, hoje eu estou no dia 6. Mas eu sei que eu fiquei sem estudar alguns dias, ou eu estou no dia 15. Eu sei que eu fiquei sem estudar alguns dias, mas agora eu já nem me lembro mais quantos dias eu fiquei sem estudar. Em que dia que eu era para estar? O quão atrasada eu tô? Aí você tem que pegar e rever todo o seu cronograma. Isso dá um trabalho e é um desgaste desnecessário. E é muito mais fácil pra gente ter um controle exato
do tempo que a gente tem e quão atrasado de fato a gente está com o nosso cronograma, caso isso aconteça, né? A gente sabe que imprevistos acontecem, às vezes você fica sem estudar um dia, ou às vezes num dia que você não produz aquilo que você planejou, porque você está cansado, está com dor de cabeça, aconteceu alguma coisa. Se você coloca as datas, você sabe, porque aí você olha a data e fala assim, ai, olha, hoje é dia 15 de junho, e o último dia que eu fiz do meu cronograma foi dia 10 de junho. E você sabe, eu tô 5 dias atrasada, eu tenho 5 dias de estudo para colocar em dia. Então, eu tenho que alguns dias fazer casadinho, né? Então, eu vou fazer aqui dia 11 e 12 num dia só, vou fazer dia 13 e 14 num dia só, vou fazer dia 15 e 16 num dia só, até eu ficar na data certinha que eu era para estar. Agora sim, cheguei no dia 20 de junho, eu estou fazendo exercício do dia 20 de junho, todos os exercícios eu já fiz. Então, é importante isso pra gente ter, pra você ter essa noção real, assim, até pra gente, assim, uma coisa que a gente escuta muito é que quando você estuda em casa, seja porque você tá se preparando online, ou seja porque você tá com um professor particular ou tá estudando sozinho, às vezes a pessoa fala assim, é porque eu estou sozinha, eu fico desmotivada. Mas às vezes fica desmotivada justamente porque não existe a presença de um cronograma. Porque o cronograma de estudos, ele acaba que te ajuda a manter a motivação. Porque você sabe o que você tem que fazer, você tem aquela realidade ali, olha, hoje eu tenho que fazer isso, eu era para estar fazendo isso. E, de certa forma, isso te coloca aquela responsabilidade de ter que fazer. E ter que cumprir aquilo ali para que você seja fiel com o seu planejamento. Então é um jeito também de você manter disciplina, que é importante, e motivação, tá? Então é muito importante que você coloque as datas no seu cronograma. Outra coisa que é importante quando a gente está falando de cronograma de estudo, gente, planejamento de estudo, é que você não caia no erro que a gente vê que muita gente faz, que é eu preciso tirar um score super alto na sessão do speaking. Então, o meu foco vai ser a sessão do speaking. Aí a pessoa estuda a sessão do speaking massivamente e não estuda as outras sessões, ou deixa para estudar as outras sessões depois que a pessoa fizer um estudo massivo da sessão do speaking. Então, ela estuda a sessão do speaking pra caramba. E aí, quando ela acha que agora eu tô segura com a sessão do speaking, ela vai pra sessão do reading. Aí ela estuda toda a sessão do reading, aí ela vai pra sessão do listening. Aí ela estuda toda a sessão do listening, ela vai pra sessão do writing. Não faça isso. Quando você preparar o seu cronograma de estudos, ou seja, como você estiver estudando, né, independentemente de como você esteja estudando, presencial, professor particular, sozinho, curso online, que você sempre intercale as sessões de estudo. E por que intercalar as sessões de estudo é importante? Primeiro porque as habilidades, elas se complementam, tá? E isso é pura verdade. Quanto mais você escuta, melhor você fala. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, as habilidades, uma vai ajudando a outra, né? Uma vai ajudando a outra. Seu conhecimento de idioma não é isolado. Você só não fala inglês. Você fala, escuta, lê, escreve, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de habilidades que vão compor a sua performance no idioma e na prova. Então, que você sempre intercale as sessões de estudo, porque isso só te beneficia. E não só porque uma sessão ajuda a construir e melhorar outras habilidades, né? Então, uma habilidade vai ajudar com outras habilidades, mas também porque, dessa forma, quando você chegar na sua prova, ou estiver perto da sua prova, você recentemente praticou todas as habilidades, fez exercícios de todas as habilidades. As estratégias estão todas frescas na sua cabeça. Tá tudo ali. Você não corre o risco de chegar perto da sua prova e falar assim, nossa, eu já não lembro quase nada da sessão do reading. Tem um tempo que eu não faço um exercício, já não me lembro das estratégias, ou já me sinto insegura em colocar as estratégias em prática, porque eu tô muito tempo sem praticar. Você não quer que isso aconteça. Você quer que chegue no dia da sua prova, você fale assim, nossa, eu tô assim, quente, porque eu acabei de fazer um monte de exercícios de todas as sessões, fiz simulado, pratiquei bastante, sabe? Fiz um estudo bem organizado.
e me sinto pronto para fazer todas as sessões, está tudo fresquinho na minha cabeça. Então esse é um outro benefício de você intercalar as sessões. E isso faz com que também, quando você faz o seu planejamento e você intercala as sessões de forma homogênea, né? Acho que não é essa palavra que eu queria, não. Mas é isso que eu quero dizer, assim, igual, né? Você intercala as sessões e você dá a todas as sessões a devida atenção. Isso também te impede de focar muito, ou de focar de uma forma exclusiva em uma sessão. E por que eu falo muito sobre isso? Porque a gente escuta muito os alunos falarem assim, eu preciso de um score alto na sessão do speaking, então eu vou focar nessa sessão. Só que o que acontece é que o aluno se esquece que mesmo que ele consiga aquele score alto na sessão do speaking, se ele não conseguir o score que é pedido nas outras sessões, ou se ele não conseguir o score final que ele precisa, não adiantou ele ter posto todo aquele esforço na sessão do speaking. Porque ele não precisa só do score na sessão do speaking. Por exemplo, né? Eu preciso de 26 na sessão do speaking, mas eu preciso de um score final de 83. Não adianta eu chegar e tirar 26 na sessão do speaking, tirar 10 no reading, 10 no listening, 10 no writing. Não adiantou? Não adiantou porque você continuou não conseguindo. Então, tem que lembrar sempre que o seu score é composto por todas as sessões. Mesmo que você tenha um score determinado por cada sessão, as sessões são igualmente importantes para você, porque você precisa de todas elas. Então, é claro que se eu preciso de um score maior na sessão do speaking, eu vou tentar implementar na minha rotina de estudo coisas que vão me ajudar nessa sessão, como quando a gente está falando do TOEFL IBT, ouvir muitos áudios em inglês, fazer boas anotações durante os áudios, praticar leitura em voz alta. Quando a gente está falando da sessão do IELTS, do speaking do IELTS, a gente falar bastante sobre nossas experiências, nossas opiniões, vocabulário, estruturas gramaticais avançadas. Tudo isso vai te ajudar a conseguir um bom score no IELTS, no speaking do IELTS. Então, assim, a gente consegue, claro, implementar no nosso cronograma, né, e na nossa rotina de estudo, coisas que vão facilitar a gente conseguir aquele score alto que a gente precisa em uma determinada sessão. E tudo isso você deve tentar encaixar na sua rotina. Então, quando você fala assim, olha, eu vou fazer aqui meu cronograma de estudos, eu vou colocar aqui então, olha, eu vou estudar hoje, dia 1, data, 10 de abril, o que eu vou estudar? Eu vou estudar a sessão do writing, vou entender os critérios de avaliação da redação independente, o que eu preciso colocar na minha redação independente, e vou ver estratégias para essa sessão. Tá, o que eu também vou fazer? E aí você tem que perceber que a cada prova de proficiência tem as suas peculiaridades. E a gente tem critérios de avaliação diferentes também, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o TOEFL IBT. E eu sei que a prova do TOEFL IBT, ela é super baseada em compreensão auditiva e anotações durante os áudios. Então, eu tento colocar na minha rotina de estudos todos os dias, alguns minutos para eu ouvir áudios em inglês e fazer as anotações. Eu sei que eu preciso reforçar o meu nível de inglês. Eu sei que o meu nível de inglês ainda não está exatamente onde ele precisa estar para eu conseguir o score que eu preciso. Mas eu já vou iniciar minha preparação, porque juntamente com a minha preparação, eu vou fazer o estudo do idioma. Então, quando você fizer o seu cronograma, que você faça o seu cronograma e você inclua ali no seu cronograma aquele tempo diário, então, de estudo do idioma. Eu vou fazer o IELTS. Eu sei que o IELTS eu preciso ter estruturas gramaticais diversificadas, eu sei que eu preciso ter um bom vocabulário. Então, todo dia eu vou incluir leitura. Todo dia eu vou incluir um tempo de leitura para eu ler artigos ou eu ler textos, coisas que sejam do meu interesse, mas que vão contribuir aí para estruturas gramaticais, para internalização de vocabulário, ou ampliar meu vocabulário. Que você inclua essa atividade no seu cronograma. E você divida o seu tempo. Porque isso é importante você levar em consideração quando você vai fazer o seu cronograma. Quanto tempo eu tenho para estudar por dia? Eu tenho 2 horas para estudar por dia. Mas eu tenho 2 meses para me preparar.
Então, não adianta eu encher o meu dia, por exemplo, com conteúdo de preparação, estratégias de estudo para o TOEFL e para o IELTS. Não adianta eu encher o meu dia com aquilo ali, porque não vou ter conteúdo para diluir em 2 meses. Não vou. Para eu ter conteúdo para diluir em 2 meses, por exemplo, eu vou dividir aí mais ou menos 30 minutos, 40 por dia que eu vou estudar especificamente para a prova. O que significa que esse tempo aí eu vou estudar estratégias de estudo, eu vou fazer exercício, eu vou estudar critérios de avaliação, eu vou tentar entender a prova, o que eu posso fazer. Esse tempo. O restante, o que eu vou fazer na outra 1 hora que eu tenho o livro, 1h20 que eu tenho? O que eu vou fazer? Eu vou focar nas outras coisas que vão me ajudar a conseguir o score que eu preciso. Como? Ouvir áudios em inglês, ler textos em inglês, trabalhar o seu nível de inglês. E aí você vai compondo a sua rotina diária de estudo de uma forma a completar aí, né, atender, diluir nesses dias que você tem para se preparar até a prova e que você, então, assuma ali o compromisso de seguir o seu cronograma de estudo. É muito importante, gente. A gente não pode deixar de falar sobre isso, você não pode deixar de fazer, tá? Então, divide sempre o seu conteúdo, inclui no seu cronograma de estudo exercícios que você vai fazer. Ah, Fernanda, mas eu tô estudando sozinho, eu não vou ter um professor para corrigir meus exercícios de writing e speaking. Sim, mas você tem que fazer exercícios, né? O ideal é que você pratique, o ideal é que você tenha alguém para corrigir, mas se você não tiver, por qualquer motivo, que você inclua essas atividades no seu cronograma. Então, hoje eu só conheci a redação integrada, via coisas na internet, assisti vídeos lá no canal da Fernanda. Sobre a redação integrada, os critérios de avaliação, o que eu tenho que fazer. Então, hoje eu tirei o dia só para conhecer a redação integrada e me familiarizar com essa questão. No dia seguinte, o que eu vou fazer? Vou fazer um exercício da redação integrada para ver como é essa redação. Então, que você inclua os exercícios que você deseja fazer e deve fazer no seu cronograma de estudos, para que você tenha ali certinho e você saiba quantos exercícios você fez, para que você saiba que você praticou, né? Para que as coisas não fiquem muito soltas, que você tente incluir no seu cronograma pelo menos 2 simulados, né? Olha, eu vou para fazer um simulado mais ou menos no meio do meu cronograma, vou fazer um simulado no final do meu cronograma. Porque aí você consegue comparar como é que estava o seu desempenho mais ou menos na metade do seu estudo e como é que estava o seu desempenho no final. Se você melhorou, se você não melhorou, se você não melhorou, por que você acha que você não melhorou, que você também faça sempre esse processo de por que eu acho que não melhorei, será que foi o meu nível de inglês, será que eu não foquei bastante no meu nível de inglês, será que eu não foquei não consegui internalizar as estratégias, o que será que está acontecendo, é problema de tempo, é problema de anotações, é problema do meu nível de inglês mesmo, ou não adaptando a estrutura dessa prova, o que está acontecendo. Então, esse processo também de incluir os simulados no seu cronograma de estudo é uma coisa muito importante que você deve fazer. Mas, assim, a mensagem mesmo que eu quero deixar para você, que vai se preparar para qualquer prova de proficiência, é que você, caso a forma de preparação que você escolher não te ofereça um cronograma de estudos, que você faça e elabore um cronograma de estudos, que esse seja um dos primeiros passos que você dê, né? Depois de você confirmar que seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, que você sente, e você elabore um cronograma de estudos. O que eu vou fazer, o que eu vou estudar todos os dias, em quantos dias eu quero me preparar, o que eu preciso ter. Quem faz o curso comigo, né, tem nos cursos o cronograma de estudo. E lá dentro vai ter no cronograma de estudo o que a gente coloca no cronograma de estudo. A gente coloca as aulas que o aluno vai assistir e os exercícios que ele vai fazer. Então, tem dia que tem aula, tem só aula, tem dia que tem aula e exercício, tem dia que tem só exercício, mas tá tudo ali. O que não tem nesse cronograma de estudo
é o trabalho extra que o aluno precisa fazer, porque o trabalho extra que ele precisa fazer vai variar de aluno para aluno. Tem aluno que vai precisar incluir na rotina diária dele de estudo um aperfeiçoamento do idioma, tem aluno que não vai. Tem aluno que vai precisar incluir, ouvir áudios em inglês todos os dias, porque não tem uma boa compreensão auditiva, ou não tem a compreensão auditiva no nível que elas precisam estar para ele conseguir o score que ele precisa, então ele tem que incluir na rotina diária dele de estudo. Tem alunos que não precisam. Então, é claro que ali ele também vai acrescentar outras coisas que ele sabe que ele precisa. Então, ele vai lá, imprime e acrescenta, ou baixa e acrescenta, mas ele tem ali o cronograma que vai incluir todos os exercícios que ele vai fazer, todas as aulas que ele vai assistir. E a minha sugestão para você é que você faça a mesma coisa, caso a forma como você vai se preparar, ou onde você vai se preparar, não te ofereça esse recurso, tá? Que você não deixa de fazer, porque realmente, gente, a organização de estudos é crucial. Faz toda a diferença ter uma boa organização de estudos, porque realmente é muita coisa para estudar. Quando a gente fala assim, em termos de estratégia, em termos de exercício, e se você ainda vai juntar a sua preparação para a prova com um trabalho paralelo de desenvolvimento das suas habilidades no idioma e desenvolvimento do seu nível de inglês, a gente tem mais coisas ainda para estudar por dia. E se você não tem um registro do que você fez e você não tem ali um planejamento do que você precisa fazer, você pode sim ficar perdido e no final não fazer uma boa preparação, porque a sua preparação não teve a organização que ela precisava ter. Então, não subestime isso. Eu sei que fazer um cronograma de estudos é uma coisa que é trabalhosa, sim. Sim, eu sei. Porque eu já fiz dezenas de cronogramas de estudo. Então, eu sei, dá trabalho, requer. Às vezes você passa mais de um dia fazendo, dependendo aí, se você não tem ainda definido quais são as suas fontes de exercício, se você ainda não tem definido onde você vai buscar as informações, ou se você está com um professor particular e vocês ainda não definiram exatamente como vocês vão trabalhar, fazer um cronograma de estudos pode levar mais de um dia, porque você tem que buscar ainda essas informações. Que material que eu vou usar, quais são os exercícios que eu vou fazer, onde é que eu vou conseguir as minhas informações sobre estratégias de estudo, onde é que eu vou assistir aulas. Então, assim, demora às vezes um tempo para você conseguir definir essas coisas, para que você então consiga definir o seu cronograma. Quanto mais tempo você tem para fazer a prova, mais tranquilidade você tem aí para tirar às vezes uma semana para elaborar o seu cronograma. Se você está correndo contra o tempo, você tem menos tempo para elaborar o seu cronograma, então o ideal é que você comece a elaborar ele hoje mesmo. É isso, gente. Eu tenho certeza que o cronograma de estudos vai te ajudar. É mais uma coisa que é crucial para uma boa preparação. A gente está sempre falando de uma boa preparação, né? Então, é crucial se você quer se preparar para a prova e se você quer ter uma preparação boa e que seja de fato eficaz, que você faça cronograma de estudos. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você, quando se preparou para a prova, fez o cronograma de estudos, deixa aqui nos comentários, conta para mim como é que você fez, como é que foi para você, se te ajudou. Se você já está se preparando para a prova, mas ainda estava sem cronograma de estudos, diz para mim o que você acha de fazer um cronograma de estudos, se você pretende fazer. Se você fez um cronograma de estudos depois que assistiu esse vídeo e o cronograma de estudos te ajudou ou não, vai te ajudar, eu tenho certeza. Eu nunca vi alguém falar que o cronograma de estudos não ajudou, mas é importante que você volte aqui, deixe a sua opinião, conta pra mim. Você elaborou o cronograma de estudos? Quanto tempo você demorou para elaborar o seu cronograma de estudos? Como é que você fez? E como o seu cronograma de estudos te ajudou? Essa informação, compartilhar essas informações, gente, nossa experiência é sempre muito importante, porque ajuda outras pessoas, né, que estão passando ou vão passar por aquilo que a gente já passou. E é por isso que compartilhar experiências e conversar é tão importante, né? Porque às vezes alguém está assistindo esse vídeo e fala assim, poxa, eu nunca pensei em fazer um cronograma de estudos.
E aí você vai ler os comentários e tem alguém compartilhando que já fez e como é que foi, como é que encaixou o cronograma de estudos na rotina, né? Como é que encaixou a preparação para a prova na rotina. E isso também ajuda a pessoa também a fazer o cronograma de estudos dela e às vezes tirar de um comentário de uma outra pessoa, da experiência de uma outra pessoa, uma coisa que é fundamental para ela e que vai ajudar ela também na preparação dela. Então é importante, deixa aqui nos comentários, não deixe de deixar seu comentário. É isso, gente. Espero ver vocês em breve. Se você ainda não me acompanha lá no meu canal, no YouTube, vai lá, me acompanha lá. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Ultimamente eu tenho estado mais ativa no Instagram, porque às vezes é mais fácil, eu acho. Mas eu dou geralmente as minhas aulas ao vivo lá no meu canal no YouTube, onde eu consigo compartilhar a tela. Então, aulas de reading, aulas de writing, eu geralmente faço lá, porque eu preciso compartilhar a tela para explicar a estrutura e fazer exercícios. Então, é importante me seguir lá, ativar as notificações para você saber quando eu estou ao vivo e quando tem conteúdo novo para você assistir lá. E no Instagram, porque eu geralmente lá é onde eu ponho meus stories e faço as lives. Então, também é um lugar onde eu estou bem ativa. É isso aí, gente. Se você gostou desse conteúdo também, marca aquela pessoa que precisa assistir, compartilha e vamos propagar informações para que a gente consiga, então, desmistificar a dificuldade das provas de proficiência e entender que é uma questão realmente de planejamento e estudo. Não tem fórmula mágica, é dedicação mesmo, hard work, e para a gente conseguir o resultado que a gente precisa e realizar aquele nosso sonho. É isso aí, um abraço e até o próximo.